Deus, vamos dar início então à mensagem da palavra de Deus para nós nessa noite, e o tema da nossa mensagem é Remindo o Tempo, e vamos tomar como texto base o que está registrado em Efésios, no capítulo 5, versos 15 a 17, nos diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, olha só, nós sabemos também pela própria Bíblia, pela própria palavra do nosso Deus, que o principal texto bíblico que trata do tempo, já que nós falamos aqui, fizemos referência a remir o tempo, é o livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos para trazermos então à nossa memória aquilo que nós já sabemos, ou se não sabemos ainda, vamos aprender, amém? Eclesiastes capítulo 3, verso 1 nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então foi assim que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu um tempo designado para todas as coisas. E aí o sábio, que é Salomão, o autor desse livro de Eclesiastes, ele vai elencar ali no capítulo 3 várias situações. Há tempo de amar e há tempo de odiar, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de juntar pedras e separar pedras. Aí ele vai ilustrando com várias coisas, várias situações do cotidiano da época em que ele estava vivendo, na época da vida dele, coisas comuns para que as pessoas pudessem entender então a explicação que ele estava trazendo. Nós não vamos então fazer a leitura, mas você pode ler depois para você também se familiarizar com o texto e compreender melhor o que o sábio Salomão quis dizer, quis nos ensinar. Mas o que nos interessa mesmo é aprendermos como nós devemos lidar com o tempo, qual a importância do tempo para nós, qual o valor do tempo e como que nós devemos administrar o tempo, se é que nós podemos usar essa expressão. Talvez não seja tão apropriada, mas é para nossa melhor compreensão, em termos didáticos, nós vamos colocar dessa forma: gerir o tempo ou administrar o tempo. No capítulo 3 ainda, no verso 11 de Eclesiastes, nos diz assim o nosso Deus na sua palavra: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Deus já colocou em nossos corações esse desejo pela eternidade. E nós então temos uma dificuldade muito grande para lidar com essa situação, em razão desse desejo de vivermos eternamente, porque na verdade o homem foi criado para viver eternamente, mesmo aqui na terra. Como nós sabemos que a vida do homem foi limitada a um certo período de tempo, depois que houve o pecado. Inicialmente o propósito de Deus é para que o homem vivesse eternamente aqui na terra, tanto assim que mesmo depois do pecado, os primeiros homens que a Bíblia registra, que relata, viviam cerca de 1000 anos, 900 anos. Depois, com o passar do tempo, essa faixa etária, esse período de vida foi sendo reduzido gradativamente. Houve um período em que muitos deles viviam cerca de 400, 500 anos, foi baixando para 300, 200, depois Deus limitou a 120 anos o tempo máximo de vida do homem aqui na terra, por causa do pecado, né? Por causa do aumento do pecado. Então nós precisamos compreender bem o que significa remir o tempo, porque aqui, conforme nós lemos, diz assim, vamos ler novamente: portanto, vede prudentemente como andais. Esse como andais é como nós estamos vivendo.
não como necios, ou seja, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, o que é que significa remir o tempo? Bom, nós sabemos que o significado de remir é equivalente a resgatar. Então, remir é o equivalente a resgatar. Por exemplo, nós já usamos esse exemplo, mas vamos repetir para nos ajudar a entender melhor o significado de remir o tempo. Se a pessoa tem alguma joia e ela empenha a joia, ela dá aquela joia em garantia de um empréstimo na Caixa Econômica Federal, ela deixa suas joias lá e sai com o dinheiro na mão, as joias ficam lá como garantia. Ela recebe um documento e depois, quando ela tem condições ou quer e tem condições de ir lá pagar aquele empréstimo, ela pega as joias de volta. Então ela vai lá resgatar as joias, ela vai resgatar as joias que são dela, amém? Então ela vai lá, paga a sua dívida e resgata as suas joias. As joias já são dela, estão lá guardadas como garantia, como penhor, é uma garantia que ela ofereceu para pegar o dinheiro como empréstimo. Então ali as joias são dela, mas estão guardadas lá na caixa. Ela vai lá, paga o seu empréstimo e pega, resgata as suas joias. Nós já falamos sobre essa questão da remissão em relação ao nosso próprio, a obra salvadora, salvífica que o nosso próprio Senhor Jesus fez por nós, para nos resgatar, para nos remir, amém? Ou seja, Ele foi lá na cruz, morreu em nosso lugar, se sacrificou em nosso lugar, e com o seu sacrifício Ele nos comprou, Ele nos resgatou da morte espiritual, que nós estávamos separados de Deus, para a vida com Deus, a nova vida, a vida eterna, que Ele nos oferece através daquele resgate, amém? A expressão remir o tempo significa ter poder sobre o nosso tempo, resgatá-lo e usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. Nós vamos repetir. A expressão remir o tempo significa ter poder sobre o nosso tempo, resgatá-lo e usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. Nós, por exemplo, veja só, nós sabemos que o tempo é o mesmo para todas as pessoas. O dia, como nós marcamos no nosso calendário, no nosso relógio, tem 24 horas. Ele tem 24 horas, um dia tem 24 horas para mim, tem 24 horas para você, tem 24 horas para qualquer pessoa. Ou seja, o tempo é o mesmo para todos nós. Agora, o que vai fazer a diferença na vida de cada um de nós é como nós usamos o tempo, é o uso que nós fazemos do tempo. Portanto, nós precisamos compreender e valorizar muito bem o nosso tempo, porque os dias, os anos se passam rapidamente. O Salmo de número 90, no versículo 10, nos diz assim, Salmos 90, verso 10: de fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80 anos para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimentos, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Então o salmista, lá o tempo em que ele fez esse salmo, ele já identificou que a média de vida era essa, e hoje não é tão diferente. Talvez com o avanço da ciência, da saúde, melhores cuidados de saúde, as pessoas podem viver mais tempo, mas normalmente, especialmente após os 80 anos, é muito raro ter alguém que tenha uma boa saúde. Ele diz assim, de fato os dias de nossa vida chegam a 70 anos, ou seja, até 70 anos vai bem, ou a 80 para os que têm mais saúde.
para alguns poucos. Até os 80 a pessoa ainda tem uma boa saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimentos, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Em relação a remir o tempo, em outras traduções, essa expressão aparece como aproveitando cada oportunidade. Então, o tempo, ele é um dom, uma dádiva de Deus, um dom de Deus para todos nós. A vida é uma dádiva, é um dom de Deus para todos nós. Então, nós precisamos aproveitar bem o tempo, dentro das oportunidades que nos oferecem dentro do tempo. Por isso é que nós precisamos fazer bom uso do nosso tempo. Assim, remir o tempo tem o significado de ter poder sobre o nosso tempo, resgatá-lo e usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. Nós devemos usar o nosso tempo para as coisas que são realmente verdadeiramente importantes. Amém? Nós vamos ler agora essa mesma passagem de Efésios capítulo 5, versos 15 a 17, na versão, a versão que nós lemos inicialmente foi a corrigida, agora nós vamos ler na atualizada. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Em Colossenses, no capítulo 4, verso número 5, também faz uma referência a essa questão, a esse assunto. Diz-nos assim, Colossenses 4, verso 5: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. São algumas oportunidades que a palavra nos aconselha a aproveitar? Não, todas as oportunidades. Amém? Glória a Deus. A frase remindo o tempo também é encontrada em Colossenses, como nós já lemos. Em ambas as passagens, remir ou aproveitar o tempo, que tem significados semelhantes, remir o tempo ou aproveitar o tempo, está relacionado à sabedoria, como andamos, ou seja, como vivemos. Então nós precisamos de sabedoria de Deus para aproveitar bem o tempo, para remir o tempo. Amém? Nós sabemos que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, se eu quero ter sabedoria de Deus, eu preciso ser temente a Deus. Ser temente a Deus é eu reconhecer a soberania de Deus, eu reconhecer a Deus como o meu Senhor, o meu único Senhor, e a sua palavra como a minha regra de fé e de prática. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, deve ser a minha regra que vai estabelecer a minha conduta, o meu modo de viver. A Bíblia, ela nos ensina a maneira certa de viver de acordo com o que foi estabelecido por Deus. Então eu preciso conhecer a Deus e a sua palavra e aplicar esse conhecimento. Buscar de Deus também sabedoria para saber como aplicar aquilo que a Bíblia me ensina, a maneira como a Bíblia me ensina a viver. Remir algo significa comprá-lo de volta, recuperar sua posse. Amém? Significa resgatar. Assim, remir o tempo tem o significado de ter poder sobre o nosso tempo, resgatá-lo e usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes, especialmente preservar forças para os dias maus, a velhice. Então nós precisamos aproveitar a nossa juventude, aqueles que são mais jovens, que estão na plena força da juventude, se empenhar, se dedicar, se esforçar ao máximo, aproveitando bem o tempo, remindo o tempo, aproveitando todas as oportunidades, para que quando chegar a velhice, eles ou nós todos tenhamos uma vida tranquila, amém? Nós tenhamos construído ao longo da nossa vida condições de vida que nos permitam viver de uma forma tranquila, nós tenhamos
construído patrimônio, que nós tenhamos reservas também para eventualidades que podem acontecer, especialmente em relação à saúde dos mais idosos. Então tudo isso é sabedoria que nós precisamos aprender com Deus para que nós não sejamos pegos de surpresa, amém? Então nós, olhando para o que acontece vamos dizer, praticamente com todo mundo, com algumas exceções mais ou menos, mas isso é o padrão normal da vida de todos. Vamos envelhecendo, a saúde vai decaindo, nós vamos enfraquecendo e vem necessidade de maiores cuidados médicos, medicação, tratamentos, exames, eventualmente uma cirurgia. Então tudo isso requer um plano de saúde, requer que nós tenhamos reservas para cuidar bem da nossa própria saúde e também da nossa família. Então é importante que nós possamos aproveitar bem o tempo em que nós temos forças para trabalhar, para realizar, para granjear, e também nós possamos desfrutar, não ser escravo de nada do trabalho, nem do dinheiro, mas nós precisamos nos dedicar a termos um planejamento para o futuro, amém? Confiando em Deus, mas nós temos as instruções do próprio Deus para fazer isso. Então não é falta de fé. A fé significa nós crermos em Deus e na sua palavra. Se a palavra de Deus nos instrui a nos prepararmos para o futuro, para os dias maus, nós precisamos acreditar na palavra e agir assim. Aí tem gente que fala assim: não, você não está tendo fé, porque você quer ter uma poupança porque você não confia em Deus. Bom, isso aí vai de como que a pessoa interpreta a fé. Eu interpreto dessa maneira, eu creio na palavra de Deus como um todo. A palavra de Deus me instrui a me preparar para o futuro, então eu vivo dessa forma, e eu recomendo que você também faça de forma semelhante, amém? Agora cada um tem a sua liberdade para decidir como assim entender e achar melhor. Em Eclesiastes, no capítulo 9 de Eclesiastes, no verso 10, nos diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, ou seja, nos dedicando, nos empenhando, nos esforçando para fazer. Se meu trabalho hoje trabalhar fazendo limpeza, trabalho numa empresa terceirizada aí que presta serviço de limpeza, eu tenho que procurar fazer o meu melhor. Se eu trabalho um trabalho administrativo, no escritório de contabilidade, ou se eu trabalho numa empresa na área administrativa, na área de finanças, ou na área de transporte, não importa, na área de vendas, aonde quer que eu esteja trabalhando, se eu tenho um negócio próprio, se eu sou um microempreendedor, ou um empreendedor, ou um empresário, tudo que eu for fazer, eu tenho que me dedicar, me esforçar para fazer o melhor, porque também é o testemunho do cristão, amém? Nós temos que dar bons testemunhos, sermos honestos, sermos trabalhadores, sermos bons trabalhadores, sermos honestos e sermos justos, amém? Glória a Deus. Isso é agradável a Deus. Em Tito capítulo 3, nós vamos ler os versos 8 e 9. Tito capítulo 3, versos 8 e 9. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus: esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que a proclames categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras, a fim de que aqueles que creem em Deus
se empenhem na prática de boas obras, ou seja, se esforcem, se empenhem. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. Então, olha só, nós, para aproveitarmos bem o tempo, nós temos que nos empenhar na prática das boas obras. Nós temos que sempre ter o foco em agradar a Deus, fazendo bem, em todo o tempo, amém? Nós devemos cuidar das nossas responsabilidades, como nós falávamos, do trabalho, mas mesmo no exercício das nossas atividades, nós temos que fazer o bem, da forma que for possível, da forma que Deus requerer de nós. Sempre o nosso foco deve ser em agradar, em primeiro lugar, a Deus. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Se nós vivermos para agradar a Deus, nós vamos nos sentir realizados, porque Deus, Ele sabe nos recompensar. Agora, se nós ficarmos preocupados em agradar exclusivamente aos homens, não que nós não devemos também nos esforçar para agradar as pessoas, nós precisamos também nos dedicar, que quem ama verdadeiramente se dedica a agradar. Então, o marido precisa agradar a sua esposa, porque ele a ama, e vice-versa. Os pais devem procurar agradar aos seus filhos naquilo que é bom, que é justo, que é recomendável. Os filhos também, da mesma forma, devem respeitar, honrar os seus pais e procurar agradar os seus pais. Então, o amor, o agradar, ele é consequência de quem ama, um amor verdadeiro. Então, assim, por exemplo, nós vemos que sempre o Senhor Jesus, Ele dizia: eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade do meu Pai. Ou seja, o Senhor Jesus era obediente ao seu Pai, e Ele se esforçava, se dedicava o tempo todo, especialmente no período do seu ministério, dos 3 anos e meio aproximadamente. Ele se dedicava dia e noite para agradar a Deus. Ele estava durante o dia trabalhando, exercendo o seu ministério, fazendo aquilo que Deus o designou para fazer, ensinando, ministrando, curando, fazendo todas as coisas que ele tinha para fazer. E normalmente ele, nas madrugadas, era um período em que ele buscava a face de Deus, a presença de Deus nas suas orações, amém? Então ele estava sempre buscando agradar a Deus, ele buscava e saber claramente qual era a vontade de Deus naqueles momentos de orações, da sua comunhão, da sua intimidade com o Pai. E depois, durante o dia, ele ia trabalhar, ele ia colocar em prática aquilo que ele tinha recebido de orientação, de inspiração, de motivação do próprio Deus, do Pai, para fazer. Então, o cristão, tem muito cristão que acha que agora, porque ele tem um chamado, ele não precisa trabalhar. Ele precisa trabalhar, sim. Deus não te chamou para você ficar à toa, meu irmão. Deus te chamou para fazer a obra, mas você precisa cuidar da sua casa, da sua família. Você precisa cuidar da manutenção da sua família, pôr o pão sobre a mesa, das suas responsabilidades. Agora, se você tem uma condição, sabe, você já é aposentado, você já tem uma renda que te permite viver exclusivamente a serviço do Senhor Jesus em tempo integral, amém, glória a Deus. Se você também, dentro do ministério ao qual você pertence, você é um pastor, você tem um cargo eclesiástico, que você tem ali uma atividade, quem sabe, remunerada, que o próprio ministério te permite essa condição, glória a Deus. Mas nós precisamos saber que temos sim que trabalhar, seja no trabalho secular, seja no trabalho eclesiástico, ministerial, nós precisamos trabalhar. O Senhor Jesus disse que o meu Pai trabalha até hoje. Se Deus trabalha até hoje, por que nós vamos ficar à toa? Por que nós vamos querer ficar
nas costas dos outros. Porque infelizmente o que se vê aí, na maioria das pessoas, é claro que a grande parte não é cristã, mas tem também cristãos nesse meio, de pessoas que estão aí querendo viver às custas do governo, de outros que querem viver à custa dos seus pais. É muito comum a gente ver pessoas idosas que se aposentam e os familiares se aproveitam da aposentadoria dos idosos. Misericórdia. E as pessoas, todos nós vamos prestar contas dos nossos atos diante de Deus. Amém? Remir o tempo significa que somos cuidadosos em nossa maneira de viver. Nós temos que cuidar bem da maneira como nós estamos vivendo, procurando fazer tudo para agradar a Deus. Buscamos e usamos a sabedoria para saber como viver de uma forma que agrade a Deus, aproveitando todas as oportunidades e as usamos para a glória de Deus. Avaliamos os nossos planos e nos certificamos que estejam de acordo com a vontade de Deus. Então, se eu tenho planos, por exemplo, de prosperar, seja através dos meus estudos, eu vou estudar, se eu estou na fase ainda estudantil, eu quero estudar porque eu quero ser um advogado, um médico, um engenheiro, um contabilista, um enfermeiro, enfim, qualquer que seja a profissão, eu vou estudar porque eu quero ter uma profissão e através dessa profissão eu vou me realizar e também vou ter o meu sustento próprio, o sustento da minha família. Então eu preciso me empenhar para isso, na fase em que eu estou estudando. Se não estiver fora do tempo ainda, nunca é tarde para estudar. Mas, por outro lado, se hoje eu já tenho uma formação, já tenho um trabalho, ou já tenho um negócio, eu preciso me dedicar ainda mais, com mais empenho, com mais responsabilidade. Amém? E esses planos que nós muitas vezes traçamos, eles devem ser sempre referendados, aprovados por Deus. Nós precisamos, porque Deus é que tem um propósito, já estabeleceu um propósito para cada um de nós. Então nós precisamos, em vez de ficar primeiro fazendo certos planos para a nossa vida, para o nosso futuro, buscar saber de Deus qual é o propósito que Deus tem para nós. Então, se Deus tem um propósito para mim, hoje, por exemplo, eu sou pastor, sou ministro da palavra, sou pregador, mas Deus, mesmo sem eu saber, Ele encaminhou a minha vida para que eu me preparasse para isso, como uma forma de preparação. A minha formação, por exemplo, estudantil, a minha formação profissional foi como advogado. Então, como nos meus estudos de direito, eu aprendi coisas que eu não pensava que eu fosse usar hoje, e aquele aprendizado que eu recebi me ajudam a compreender melhor a Bíblia, a ter mais facilidade para estudar, para compreender a Bíblia. Então tudo isso, graças a Deus que Ele foi encaminhando a minha vida, mesmo que eu não tinha conhecimento, ciência disso. Se hoje a pessoa é cristã e ela ainda está no início dessa sua caminhada de preparação, de formação, melhor ainda, porque ela vai buscar de Deus aquilo que Deus tem planejado para ela no futuro, e ela vai se preparar de uma forma que facilite a realização, o cumprimento desse propósito que Deus estabeleceu para a vida dela. Amém? Deixa eu ver o que mais nós anotamos aqui. Além disso, evitamos atividades inúteis e prejudiciais, pois nos fazem perder ou usar mal o tempo. Isso é muito importante, muitíssimo importante. Nós temos que cuidar muito, vigiar muito, estar sempre atentos para não perder tempo com as coisas que são inúteis e que nos prejudicam. O apóstolo Paulo diz que nem tudo que é lícito nos convém. Então, o que acontece muito hoje? Existe um sistema mundial aí, que ele é influenciado por Satanás, que ele tem dado muita ênfase, que ele tem sido muito sedutor e muito enganador também, para fazer as pessoas perderem o seu tempo com coisas que não têm importância, com coisas que não têm valor, com coisas que não vão agregar algo que seja realmente importante para a vida delas. Então, se a pessoa, por exemplo, ela fica o tempo todo
nas mídias sociais, ou grande parte do seu tempo. Se você somar, por exemplo, se você estiver perdendo 2 horas, que seja por dia, ou 3, quem sabe, tem uns que eu acho que perdem até mais, com as mídias sociais, o que você está fazendo lá? Está vendo notícias que muitas vezes não vão te acrescentar nada, não vão te ajudar em nada. Está vendo opinião das pessoas que muitas vezes estão falando de algo que elas nem têm propriedade para falar, não têm conhecimento profundo para falar. E outro, pior, não estão falando de coisas que têm como base a palavra de Deus. Se você estiver usando as mídias sociais para divulgar o Evangelho, para, quem sabe, aprender mais, conhecer mais da Bíblia, das coisas de Deus, aí sim, você pode estar fazendo um bom uso, mas mesmo assim é preciso tomar muito cuidado com o tempo que você está despendendo para isso, porque nós temos que usar bem o tempo. Então nós precisamos de tempo para trabalhar, para descansar durante o sono, uma boa noite de sono, descanso, para cuidar da nossa família. Eu preciso ir a um supermercado, fazer compras, enfim, cuidar das minhas responsabilidades. A esposa, a mulher, precisa do tempo para administrar o lar. Se ela faz comida em casa, precisa daquele tempo para preparar a comida, ou pelo menos os lanches, o café da manhã, o lanche da tarde ou da noite, enfim, cada um dentro do seu papel, usando bem o seu tempo. Os filhos que estão em idade estudantil precisam ter tempo, com disciplina, com horários, não só para ir para a escola, mas para estudar em casa, para aprender melhor aquilo que foi ensinado, para fazer as atividades, as tarefas, os exercícios, os trabalhos, se preparar, aprender bem, tirar suas dúvidas, para tirar boas notas e ser aprovado e aprender. Então, essas coisas são prioridades nas nossas vidas. O tempo para orar, o tempo para meditar na palavra de Deus, estudar a Bíblia, o tempo para congregar, tudo isso faz parte. Agora, a pessoa passa a maior parte do tempo com distrações, olhando a vida dos outros, vivendo a vida dos outros, novela, filmes, seriados, Facebook. A pessoa fica seguindo. Hoje em dia até é muito comum, né, a questão do seguidor. Não, eu sou seguidor do fulano, eu tenho tantos seguidores e etc. Então nós temos que ser seguidor de Jesus, meu irmão. Minha irmã, nós temos que seguir a Jesus. Amém? O Senhor Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele a quem nós temos que seguir. Não é o A, o B ou o C. Eu posso aprender com outras pessoas que têm conhecimento, que têm bagagem, posso, mas eu não preciso ficar querendo seguir a vida da pessoa. Tem gente que fica vendo o que a pessoa faz, a rotina da pessoa, onde que ela vai, que roupa que ela está, que carro que ela tem, aonde que ela está passeando. Você está vivendo a vida dos outros. E o seu tempo? A sua vida você não está vivendo. Você começa a viver a vida do outro. São entretenimentos que enganam. O diabo usa dessas coisas para enganar e para nos roubar o dom mais precioso que nós temos na vida, aqui nessa terra, que é o tempo. Porque o tempo que passou não volta mais. Um minuto atrás já foi, não vai voltar. O que eu deixei de fazer hoje, eu não consigo mais fazer. Eu posso me esforçar para amanhã fazer algo que de repente eu poderia ter feito hoje e amanhã talvez eu consiga fazer uma tarefa, uma atividade, alguma coisa assim, mas eu estou consumindo o tempo de amanhã. Se eu tivesse feito hoje, eu poderia estar usando esse tempo que eu vou usar para fazer amanhã aquilo que eu não fiz hoje, com outra coisa mais importante, mais tempo de oração, mais tempo para estudar a Bíblia, mais tempo para estar com a família. Amém? Então, de toda forma, a pessoa que perde o tempo passou, desperdiçou o tempo, já foi, não volta mais, é tempo perdido. Amém? Glória a Deus. Tudo que é feito para Cristo, para o Senhor Jesus,
nós colhemos recompensas. Tudo que nós fazemos para Deus, para Jesus aqui na terra, nós colhemos recompensas eternas. Veja em Marcos capítulo 9, verso 41. Marcos 9, 41 nos diz assim: com toda certeza vos asseguro, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água, de fato, pelo fato de pertenceres a Cristo, de maneira alguma perderá a sua recompensa. Vamos repetir: com toda certeza vos asseguro, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água, pelo fato de pertenceres a Cristo, de maneira alguma perderá a sua recompensa. Então, se nós fazemos algo para uma pessoa que é cristã, é como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Senhor Jesus. Por isso que tem um relato bíblico que ele diz assim, que eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestistes. Então aí aqueles que o fizeram vão perguntar, sem entender, mas quando é que nós fizemos isso para o Senhor? Quando você fez para um dos meus pequeninos. O Senhor Jesus respondendo. Então, quando nós fazemos algo bom para algum cristão, é como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Senhor Jesus. Amém? Em 1 Coríntios 3, capítulo 3, verso 14, diz assim: se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa. Porque nem toda obra ela é feita para Deus. Muitas vezes a pessoa faz a obra por ela mesma, para o seu ego, por outras finalidades, amém? Por outros interesses, não para agradar a Deus, não para glorificar a Deus. Então essa obra é uma obra que não vai permanecer, ela não terá valor para Deus, amém? Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, diz assim, a palavra do nosso Deus: procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Repetindo, 2 Timóteo 2,15: procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Ou seja, a palavra da verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, amém? Então nós precisamos compreender essas coisas, porque o tempo passa rápido, a vida passa rápido, e o tempo que passou, se nós não usarmos bem o nosso tempo, as nossas 24 horas de cada dia, nós estamos perdendo oportunidades de fazermos bem, oportunidades de agradar especialmente a Deus, e oportunidade de nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, e assim também sermos mais abençoados, porque Deus sabe recompensar, como nós já vimos aqui. Veja o Salmo 144, o verso 4: o homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa. O homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa. Em Efésios 5, no 14, que nós não lemos, né? O 14, verso 14 de Efésios 5 diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Então nós não podemos ficar dormindo, não podemos ficar distraídos, não podemos ficar indolentes, não podemos ficar ociosos. Nós precisamos nos despertar em todos os sentidos, despertamento espiritual e também o despertamento natural, amém? Ou seja, nós precisamos viver a nossa vida, nós precisamos usar bem o tempo para realizar, para buscarmos um crescimento, buscarmos um progresso, buscarmos uma prosperidade maior. Tudo aquilo que é bom, que é justo, que é lícito, que é agradável a Deus, que Deus tem para nós. Então, dentro daquilo que é o propósito que Deus tem na minha vida, eu preciso me dedicar a procurar sempre prosperar em todos os sentidos, não colocando o meu coração nas coisas, nas riquezas, mas por querer uma vida melhor, e assim também ter condições de
proporcionar uma vida melhor para as pessoas, para ter também para ajudar aqueles que precisarem da ajuda que eu puder ajudar. Amém? Glória a Deus. E aí, voltando novamente, em Efésios 5, em 15 e 16, agora nessa versão, atualizada, diz assim: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. E aí, aqui alguns conselhos que nós anotamos. Viva a sua vida, nós já falamos sobre isso. Não deixe sua vida passar em vão. Escreva a sua própria história nas páginas de seu livro da vida. Escreva a sua própria história nas páginas de seu livro da vida. Nós sabemos que existe um livro da vida. Tudo que nós estamos fazendo está sendo registrado. O que você está escrevendo? O que você está vivendo que está sendo registrado lá no seu livro da vida? E quando você chegar diante de Jesus, vai ter que prestar conta de tudo. Eu, você, todos nós vamos ter que prestar contas. Romanos 14, 12 diz assim: deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então não fica preocupado com a vida dos outros, não, porque você vai ter que prestar contas da sua vida. Eu vou ter que prestar contas da minha vida. Vamos viver a nossa própria vida, amém? Porque tudo que nós fizermos ou deixarmos de fazer, nós teremos que prestar contas ao nosso Deus. Então aqui, para finalizar, nós elencamos aqui alguns conselhos, algumas orientações que a grande maioria das pessoas que tratam desse tema já tem falado sobre isso. Nós trouxemos aqui resumidamente alguns aspectos importantes para nos ajudar também a meditar melhor sobre essa questão, e em termos mais práticos também nós sabemos como administrar bem o nosso tempo. Essencialmente, nós compreendemos de tudo o que está sendo dito nessa mensagem, o mais importante é que nós devemos usar o nosso tempo para agradar a Deus. Se nós estivermos com esse objetivo, esse propósito em mente, a partir de hoje eu quero fazer tudo para agradar a Deus, já valeu, o resultado dessa mensagem já foi atendido, amém? Mas vamos aqui a alguns conselhos práticos então. Devemos estabelecer planejamento para tudo que nós vamos fazer, estabelecer prioridade, o que é mais importante. Eu tenho um planejamento, tem várias coisas para realizar dentro do meu planejamento, qualquer que seja ele. Dentro desse planejamento eu preciso estabelecer quais são as prioridades, porque muitas vezes eu não consigo fazer tudo o que está estipulado no planejamento. Então eu tenho que dar ênfase, dar foco, me empenhar, colocar como o mais importante as prioridades, aquilo que é mais importante, amém? O mais importante e depois o mais urgente. Cuidar e proteger do uso do meu tempo. Eu preciso estar sempre vigiando, cuidando de como que eu estou usando o meu tempo, examinando a cada dia, cada semana, cada mês, aquele planejamento que eu fiz, as prioridades que eu tinha, se eu estou conseguindo realmente realizar. Manter a atenção e o foco nas metas e objetivos, estar sempre focado naquilo que eu tenho como meta, como objetivo, para o dia, para a semana, para o mês, para o ano. Não é só uma vez por ano não, porque isso não funciona. Você tem que estar sempre revendo o seu planejamento. Escreve, estabelece, registra, para você mesmo se monitorar, você mesmo verificar se você está correspondendo com aquilo que você estabeleceu para a sua própria vida. Identifique o que é realmente importante. As coisas que não são tão importantes, deixa para lá, deixa para outra oportunidade. Se der tempo, se sobrar tempo, você faz. O que é importante é o que nós temos que fazer. Projete e canalize suas energias, sua dedicação e esforço na realização de seus propósitos. Projetar, planejar, fazer um projeto, fazer um planejamento e canalizar as minhas forças, as minhas energias para realizar esse propósito. Elimine tudo que te faz desperdiçar o tempo. Elimine as distrações. Eliminar tudo que me faz perder tempo, eliminar as distrações. Hoje em dia é muito comum dar muita importância, muito valor. Não, você tem que ter entretenimento. Você merece, você precisa. Até os psicólogos, os médicos muitas vezes falam isso. Meu irmão, é o seguinte, você tem que ter tempo com a sua de qualidade, com as pessoas importantes para você, com a sua família,
com amigos, mas as distrações, isso é uma ação do diabo que vem para roubar o seu tempo, para te afastar de Deus. Amém? Nós não podemos aprofundar muito nisso hoje, porque o nosso tempo não permite, mas numa outra oportunidade nós vamos aprofundar mais nesse aspecto. Concentre-se em agradar ao Pai, invista tempo em melhorar seu relacionamento com Deus e com as pessoas que valorizam o seu tempo. É importante nós também investirmos o nosso tempo nas pessoas que também valorizam o nosso tempo. Então, muitas vezes a pessoa ela quer ocupar o seu tempo, mas ela não quer ocupar o seu tempo nem para aprender aquilo que você tem para ensinar, para compartilhar com ela. Ela quer simplesmente se sentir importante, que ela é importante para você, mas ela não quer algo de construir algo bom, construir algo que seja produtivo, que vá melhorar a vida dela, que vá também fazer com que você se sinta realizado, que você pôde ajudar aquela pessoa, ou vice-versa, amém? Então é importante nós atentarmos para todas as coisas e aproveitarmos bem o nosso tempo. Então essa foi a mensagem do nosso Deus para nós nessa noite. Então lembrando, nós devemos usar o nosso tempo, priorizar o nosso tempo para agradar a Deus, em primeiro lugar, amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos e a cada um dos presentes, os que vão ouvir essa mensagem depois, e use bem o seu tempo. Vamos remir o tempo, porque os dias são maus, amém? Glória a Deus, fazendo tudo para agradar a Deus, para honrar e glorificar o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.